Bom, gente, boa noite para todo mundo quem entrou depois. Eu vou convidar vocês a ligar a câmera porque para vocês participarem, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês conhecerem quem é a doutora Tássia. Bom, eu conheci a doutora Tássia em 2016. 2016, né, amiga? 2016. 2016. Nós começamos a trabalhar juntas numa faculdade. E eu comecei a conhecer o trabalho da doutora Tássia. Doutora Tássia. Ai, que chique. Pode me chamar de Tássia, não tem problema. Não, é igual quando me chamam de doutora. Eu fico, ai, gente, pode chamar de Julie. Vamos lá. E aí eu comecei a admirar muito o trabalho dessa mulher, porque além de médica, ela é fisioterapeuta, professora universitária, tem essa carinha delicada, mas quem já foi paciente dela na fisioterapia sabe que a bichinha tem uma força de pedreira, uma mão pesada, mas que resolve a situação. E aí depois eu tive o prazer de conhecendo mais ela e a gente se tornou amigas desde então. E aí, hoje, não é bem uma aula. Hoje eu quero que chamei vocês aqui para ter um bate-papo com a doutora Tássia, para vocês conhecerem o trabalho dela. Ela faz parte também do Mais Médico. Aqui tem duas que fazem parte do Mais Médico, a Virgínia, que está aqui, e a Bia. A Bia, acho que eu não sei se ela vai conseguir entrar hoje, porque ela tá que legal. Ela tá no MAV, sabe? Aí é puxado, né? Uhum. E a Virgínia, acho que já tá há 2 anos no Mais Médico, se eu não me engano. Legal. E aí eu chamei a doutora Tássia, gente, para ela conversar com vocês, para ela contar como foi a prova dela. A doutora Tássia também teve que fazer a prova mais de uma vez. Então, esse momento aqui é para vocês também conversarem com ela, perguntar como foi, perguntar onde ela fez, sugarem ela, sabe? Então, trouxe ela aqui, passou por muita coisa pessoal, particular, para estar aqui hoje, não foi fácil. E aí eu acho que a gente ter esse contato e conhecer um pouquinho da história de todo mundo, acho que isso fortalece o coração para esse momento que é tão difícil, que é passar pelo Revalida. Então, Tássia, feitas as devidas apresentações, é contigo, amiga. Tá bom, obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu quero agradecer esse convite. Então, assim, eu conheço a doutora Yuli, a Yuli, já tem algum tempo, né? E ela foi minha colega de trabalho, ela foi minha chefe primeiro, né? Antes de tudo. E a gente trabalhou, né, nessa área da educação aí. Foi um tempo muito bom, onde eu cresci muito, né? Então, assim, antes de fazer medicina, eu me formei. Ah, o Gabriel ali, eu conheço ele, ó. Tô vendo ele ali. Antes de me formar em medicina, eu me formei em fisioterapia, né? Então, eu me formei em fisioterapia em 2011. E aí trabalhei, né, na área da fisio, eu me formei fiz pós-graduação em ortopedia, então trabalhei bastante nessa área, né? E assim, sempre tive o sonho de ser médica, né? E daquele jeito, né? Não tinha dinheiro, né, para pagar mensalidade no Brasil, que a gente sabe que é bem cara. Mas tinha um sonho, né? Eu tinha esse sonho. E aí, uma certa vez, assim, eu conversando com algum colega e com pessoas que já tinham feito medicina fora, eu resolvi entrar na medicina no Paraguai, né? Então, assim, eu me formei em Pedro Juan Caballero, ali na Universidade Uninter. Não sei se todo mundo aqui é de Pedro Juan ou não. A gente tem gente aqui da Tem, Bolívia, da tem da Argentina. Bolívia. Ah, legal, ótimo, legal. Então, eu me formei ali, né? Um dos vários, né, lugares que tem aí para a gente poder estudar, né, fora do Brasil. E durante a faculdade eu sempre trabalhei. Então, assim, entrei na faculdade em 2017, né? 2017. E aí eu já comecei a dar aula, fazia faculdade durante o dia, à noite eu dava aula. Foi lá que eu conheci a Yuli também, né? E assim, sempre esse batidão, né? E hoje eu penso, eu falo, meu Deus, gente, como que eu aguentava, né? Porque era uma coisa assim, era muito puxado mesmo. Mas assim, eu falo assim, quando a gente tem um objetivo, a gente não coloca barreiras, né? E assim, eu sempre soube que eu ia ter que fazer o Revalida, mas isso nunca diminuiu o tamanho do meu sonho. Então, eu corri atrás, né? E assim, passando por sempre dificuldade, né? Durante a faculdade tive dificuldade financeira, fui assaltada. Não sei se a Yuli lembra dessa história. Ela bateu no assaltante. Eu conheci a Tássia dessa história, tá? Eu não vou ter que contar agora.
estava na academia e eu falei pro instrutor assim, cara, eu tô precisando de uma professora, tá? Tem uma vaga lá no meu trabalho, eu preciso contratar alguém. Aí ele falou assim, tem uma mulher aqui muito boa, eu vou te indicar. O problema dela é que é bom ela sair daqui desse jeito. Ela foi assaltada aqui na frente, ela deu um mata-leão, ela segurou o bandido aqui, ó, e ficou até a polícia aparecer com o bandido aí. E a gente Não, tá com gente, medo, isso foi verdade, foi verdade. e Foi a um gente dos tá com assaltos, medo né, que desse eu tive, né? bandido, desse bandido aparecer aqui para pegar ela outro dia. Vou te indicar ela para trabalhar lá. E outra vez ela tomou um tiro nessas graças dela. Não, assim, foi assim, os meus primeiros 2 anos ali foi aterrorizante, né? Porque eu acho que aconteceu tudo para eu desistir da faculdade. Então, eu sofri 3 assaltos, né? Esse segundo aí foi que eu reagi, que o rapaz estava desarmado, enfim, que ele queria levar minha moto, né? Que eu andava com uma moto. E o último, enfim, né? Esse eu não reagi, mas o cara atirou e aí pegou no meu capacete. Graças a Deus não aconteceu nada, mas enfim, né? Foi uma das coisas assim, piores, eu acho que eu passei durante a faculdade. E aí, eu lembro que depois desse assalto, no outro dia, minha mãe chegou para me buscar, para me levar embora. Ela falou: Não, você não vai mais ficar aqui, você vai embora. Eu falei: Não, eu não vou embora, eu vou ficar. E tremendo de medo, né? E, enfim, minha mãe não conseguiu me levar embora e eu fiquei, né? Graças a Deus. Então, assim, só para contar, né, assim, algumas dificuldades que a gente passa, né? Eu acho assim, ninguém que faz medicina não passa dificuldade, não tem como, sabe? Então, assim, ainda mais fora do país, né, do nosso país. Então, assim, já é uma coisa muito além, né? Outra cultura, outras pessoas, às vezes existe preconceito com nós brasileiros, né? Então, toda a faculdade de medicina, a gente tem que ralar, tem que passar por várias coisas, enfim, né? Todo mundo que eu conheço já passou por muita coisa. E graças a Deus eu consegui me formar, deu tudo certo, né? Eu me formei no final de 2022 ali, 2023 eu fiz a colação de grau, né? E teve uma inscrição dos mais médicos, né? E aí eu fiz essa inscrição em 2023. Assim que eu me formei, também fiz a primeira prova do Revalida, né? Eu já estudava um pouco no internato, assim, às vezes não dava muito tempo, mas assim, eu tinha um ritmo de estudo, estudava sozinha, não sabia como estudar direito, enfim. E aí eu fiz a primeira prova. E por incrível que pareça, fiquei bem próxima de passar, né? Nem acreditei quando eu vi, faltava muito pouquinho, assim, só que infelizmente não consegui. Fiz o recurso, não deu certo, enfim, não deu certo a primeira vez. E aí eu consegui entrar no Mais Médicos, né, no mesmo ano de 2023. Eu morava em Ponta Porã, ali na fronteira com Pedro Juan, e aí eu vim para cá, para o estado de São Paulo, onde foi eu consegui minha vaga, né? Eu moro no interior aqui de São Paulo. E aí, até chegar essa vaga, é, eu trabalhei, né? Terminei a faculdade ali, e eu não tinha como trabalhar como médica, né? Não consegui vaga para dar aula no Paraguai, estava muito difícil na época, e aí eu voltei a trabalhar como físio. Fiquei trabalhando, dei aula de pilates, ficava estudando, né? E aí deu certo de eu entrar no Mais Médicos. E aí eu vim para cá, fiz a segunda prova, né? A teórica, e aí eu consegui passar, graças a Deus, com recurso, né? Passei com recurso também. Isso foi em 2023, né? E em 2024 também fiz a primeira prova prática, não consegui aprovar. Na época, eu estava passando por muito problema familiar, né? Meu pai ficou doente, ele adoeceu muito, ele teve câncer, né? E, assim, abalou muito o meu psicológico. Então, assim, eu não tinha muito hábito de ficar estudando com outras pessoas. Eu preferi estudar sozinha nessa época e não foi muito legal. Eu não consegui, assim, ter uma pontuação que chegasse perto. E acabou que eu nem fiz recurso nessa época, né? E aí depois, o que que aconteceu? Eu, já no Mais Médicos, ali trabalhando, já comecei a ter um pouquinho mais de experiência, né? Se bem que a gente sabe que a prova do Revalida, ela não tem nada a ver com a realidade, né? Então, assim, eu falava, não, hoje eu vou treinar com os meus pacientes, né? Aí eu pegava lá meu checklist, eu falava, não, hoje eu vou treinar. Tô aqui na atenção básica, eu vou treinar. Menina, eu começava, aí de repente o paciente começava a conversar e eu falava, não, a gente não tem como, sabe? Eu não conseguia treinar.
E aí foi quando a gente vai É sério? percebendo, né? É É sério, sério. professor? Não me dá de profissão. O que o senhor está sentindo? Essa dor é Eu queria, eu localizadora? falava, assim, eu não Claro que falava você pro falou. paciente, não, deixa eu treinar, fazer um checklist com você. Eu não chegava a falar isso. Mas eu Aham, mas falava, você ia eu acho que eu vou conversando. tentar, né? É. Mas aí eu via que não tinha nada a ver com a realidade. Então, assim, a prova, a gente sempre conversa, né? A prova do INEP, ela não tem, ela não, ela pega o tema real, né? Por exemplo, se a gente for ver os temas, são temas muito, querendo ou não, são temas comuns, né? Que acontecem realmente. Só que, assim, o checklist é algo totalmente meio que fora da realidade, entendeu? Por isso que é tão distante da nossa prática, assim, né? É claro que eles trabalham em cima de protocolos, né? O checklist deles é em cima de protocolos, principalmente do Ministério da Saúde aí. Só que é um checklist feito para passar a perna no aluno, né? Então, por isso que eu falo, né? Quando eu cheguei a fazer o curso de mentoria, e a professora falava assim, que a gente tem que ir para matar o monstro, né? Então, assim, eu botava isso na minha cabeça. Em cada estação que eu entrava, eu falava, não, eu quero matar esse monstro. Então, assim, é uma coisa muito. Eu não sei se alguém aqui já fez a prova. Alguém aqui já fez? Ou não? Eu já fiz. Já fez? E como que você se sentiu na hora? É uma coisa muito doida, né? Uma adrenalina muito maluca que dá na gente. Muito, muito. É muito. Assim, é uma coisa só passando para saber, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho assim que existem pessoas e pessoas, né? E o INEP é algo assim que a gente, primeira coisa, quando a gente estuda, pela minha experiência, né? A gente não pode se comparar aos outros. Então, é uma coisa que eu sempre levei para mim, assim. Não vou me comparar com um colega que já passou, que, sei lá, fez a primeira vez, já passou, não fez nem recurso, já passou, enfim. Porque tudo é o momento e a hora certa. Não adianta, entendeu? A gente vai ter o nosso momento. E outra coisa boa que eu acho, assim, querendo ou não, uma coisa boa, que é você não compete com o outro, você compete com você mesmo, né? Então só depende de você. Então você não está competindo com o número, sei lá, igual é na residência, com o número de vagas, né? Você está competindo com você mesmo. Enfim, e aí essa primeira prova me serviu como muita experiência, né? Então, assim, de como me portar, né? Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar sobre isso. De como me portar na hora da prova, a entender as pegadinhas da prova, porque quando eu fui eu não tinha noção de como era, né? Então, só fazendo para entender como é que é realmente. E assim, eu acho que o que mais deu diferença para mim foi quando eu tive algo individualizado. Por exemplo, assim, alguém pegou na minha mão e falou: olha, é assim, você está errando aqui, é assim e assim. Vamos tentar acertar isso? E é uma coisa muito importante, porque, assim, às vezes, a gente está estudando e a gente vê que a gente erra naquilo. E aí, de repente, você fala, ah, não, sabe, você deixa passar batido. E justamente isso vai fazer diferença, você bater em cima do teu erro. Fala, não, eu tô errando isso, então beleza, é isso daqui que eu vou, né, focar. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a melhorar minha pontuação. E foi indo, e foi indo. Eu estudei através de um. Eu já nem lembro mais o nome do programa que eu estudei na época, mas era um programa que eu consegui estudar com um colega, enfim, a gente treinava, treinava alguns checklists ali no dia. E o que eu tinha dúvida eu fazia, olhava na teoria, o que estava muito difícil eu buscava de novo, né? Eu percebia mais onde estava o meu erro mesmo, e aí eu comecei a melhorar minha pontuação, né? E aí deu certo. Na segunda vez eu aprovei, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que eu precisei de uma prova, de uma reprovação de cada prova para eu poder passar na próxima, né? E aí, essa segunda vez, faltou muito pouquinho ponto, faltou 2,45 na minha prática. E aí, nossa, depois, quando eu vi meus vídeos, eu fiquei feliz demais que eu consegui nem sei quantos pontos lá no recurso. Foi disparado, assim, sabe? Porque, afinal, eles não tinham corrigido direito a prova, né? Isso acontece muito. E aí deu certo, sabe? Essa última vez que eu fiz, eu aprovei. E esse ano eu me inscrevi no conselho, né? E já estou trabalhando. Então, não saí do programa Mais Médicos, né? Ainda continuo aqui.
trabalhando na atenção básica, e aí eu faço alguns plantões, eu pego plantão final de semana, enfim, já peguei medicina do trabalho para trabalhar aqui, né? E aí vou indo, né? Mas assim, eu tenho alguns planos ainda, né, de fazer residência, inclusive hoje eu estava até estudando ali, vou prestar algumas provas agora, né? Que a gente não se contenta, né? A gente sempre quer estar estudando. Enfim, né? A medicina é assim, ela é uma busca sem fim. Então, é algo assim que eu falo, né? São metas, né? São objetivos. O primeiro de tudo foi o Revalida. E quando a gente consegue, assim, abre um mar de oportunidades, né? Já começa, assim, com bastante oportunidade, né? E aí a residência era algo que eu já queria mesmo, né? E aí hoje já tô estudando, né, para passar na residência em breve, né? Não sei quando, não sei se vai ser agora, ano que vem, mas assim, em breve vai dar certo, né? Então é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa de como é a prova, quem nunca fez, às vezes alguma experiência, não sei. A Virgínia tá no Mais Médicos? A Virgínia, que tá aqui? Você mora onde? Eu moro em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ah, você tá no Rio Grande do Sul. Qual que foi o teu MAV? Foi o 31º, foi em São Paulo aí. 31º. É um que foi em novembro, foi o mês de novembro todo de 2023. Ah, tá. O meu foi então o meu foi um pouquinho antes. O meu foi em agosto. Ah, sim. O meu foi em Brasília. Eu fui para Brasília, fiquei em Brasília. Eu tô aqui desde dezembro. Acho que vocês entraram em setembro, né? Aham. É. Sim, eu entrei em setembro. Eu tenho vários amigos que conseguiram. Na época eu tentei Minas, eu sou mineira, né? Aham. Eu queria ficar perto de casa, mas não. Só entrou perfil 1 na época, né? Assim, pouquíssimos perfil 2 em Minas Gerais. Uhum. E aí eu estudei o 28º, assim, para ver onde que tinha entrado mais perfil 2. Sim. E era Virando, Rio Grande do Sul. estado melhor, assim, né? Porque Pará, Amazonas e Amapá também tinha entrado muito perfil 2. Sim. E o Rio Grande do Sul também tinha entrado muito. De cara, assim, no 28º entrou muita gente. Aí eu falei, eu vou pro Sul. Mas aí no 31º entrou muita gente do perfil 2, em todos os estados, até em Minas. Até na Legal. cidade do lado da minha casa, minha mãe falou assim, Nossa. foi lá para longe, não sei quem entrou. Eu falei assim, eu tentei da outra vez e nem na lista de espera. Eu, tipo assim, eu devo ter ficado na 300. Tinha 2 vagas, eu fiquei 300. Imagina, eu falei, não, filha, eu dei um tiro aí, não deu certo, eu vou para outro canto. Tá certo. Deus Mas sabe o que faz, né? É a missão, é a missão. é bom que a gente aprende longe de casa, né? Porque uma coisa é estar na academia, né? Na faculdade. E outra coisa é a prática diária, Sim. que é muito diferente, né? Sim. Por mais que seja atenção básica, é muito diferente. É igual o IMEP, assim, eu acho, né? Assim, só que com mais Você já tentou adrenalina. fazer essa experiência de treinar com o paciente? Quando você estava falando aí, eu falei, gente, eu só ri, porque, assim, cara, literalmente, você começa... É muito engraçado. É muito engraçado, porque Deixa eu falar uma coisa. Eu fui atendida, você falando aí, me veio à memória. Eu fui atendida, acho que eu estava no 3º ano da faculdade, não sabia nem... Sabia que eu tinha que fazer revalida, mas não sabia nem para onde que a gente ia, né? Porque a gente só entende o revalida que você começa a estudar para ele, né? Uhum. E eu lembro que eu fui consultar na Cacemes e o doutor ele seguiu a consulta comigo exatamente assim. E aí eu lembro que ele falava, ele perguntava, e eu fazia assim, tipo, porque eu acho que eu sou muito expressiva, e ele perguntava, sabe? Eu fazia assim, tipo, agora faz sentido. Aí o doutor tava fazendo cobaia. Menina, quando eles ficam me olhando assim, ó, é a mesma doutora que eu consultei mês passado? Porque assim, aqui, minha filha, tem uns que é todo mês, né? Uhum. Aí eles olharam assim, eu falei, meu Deus. Nossa. Tá, você deixa eu te Mas fazer é engraçado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Tem perguntar. alguma coisa que te marcou na sua prova, que aconteceu na sua prova no dia da prática? Seja na primeira ou na segunda vez que você fez? Teve, várias. Enfim, né, vamos pensar aqui. Eu fiz uma estação de... Eu estava numa estação de puericultura, essa foi minha primeira prova, né? E
E aí eu cheguei completamente perdida nessa prova, né? Porque eu não tinha estudado muito bem a puericultura. E quando eu cheguei lá, era uma estação totalmente prática, né? E aí eu cheguei, não sabia nem para onde eu ia. Eu tinha uma criança, aí depois tinha eu tinha os gráficos, né, em cima da mesa. E aí eu tinha que medir a criança, enfim, jogar tudo no gráfico. Eu me perdi totalmente. Nossa, fiz uma bagunça. E, nossa, e saí de lá super mal, assim, né, da estação. E uma coisa que me marcou, que eu não repeti, né, na outra prova, foi o seguinte: a hora que eu saí dessa estação, eu saí tão mal que eu estraguei mais 2 estações para frente, sabe? Então, assim, uma coisa que eu não sei se vocês ouvem isso, né, mas a gente costuma sempre falar. Acabou aquela estação, você fechou aquela porta, aquilo lá acabou, deixa para trás. Você tem que estar pronto para outra. Você tem que estar pronto para matar outro monstro. Então, assim, isso foi a coisa que eu aprendi, né? Tanto que na segunda prova, eu passei por uma situação parecida, que foi na prova de clínica, né? Que era uma. Inclusive, eu nem consegui chegar no diagnóstico, que era uma semiologia de abdômen, onde o paciente, acho que tinha uma ascite, se eu não me engano, não lembro. E eu nem consegui chegar na ascite, né? E aí eu falei, nossa, foi a minha primeira estação. Eu saí assim e falei, meu Deus, não é possível, né? Mas aí eu lembrei, eu falei, não, isso aqui ficou para trás. Aí na próxima já detonei, né? Graças a Deus deu certo. Então são coisas que a gente vai aprendendo, né? Que vai marcando. Deixa eu ver o que mais. Coisas importantes, assim, que eu acho que eu aprendi também, o jeito de se portar, né? Então, assim, você nunca pode entrar daquele jeito inseguro, cabisbaixo, falando baixinho. Isso daí para o examinador é terrível, né? Então, assim, todo mundo aqui eu tenho certeza que sabe, vai saber o tema, né? Só que às vezes na hora dá um branco, enfim, a gente fica nervoso. Então, respira, bota aquele ombro para frente, bota aquela panca de leão, de leoa e vai, entendeu? Então, assim, mesmo que você ache que você não sabe nada daquele tema, você finge que sabe, entendeu? Então, você mostra segurança, né? Porque muitas vezes, o que vai acontecer? As pessoas que estão ali, claro, eles têm um checklist, né? Eles vão examinar você, só que depois vai ter uma pessoa que vai te assistir no vídeo, né? Muitas vezes essa pessoa que está te assistindo no vídeo, ela não vai ter tempo para parar e olhar o vídeo, ela vai botar para rodar e ela vai ficar aqui no checklist corrigindo, né? Então, ela vai muito pelo jeito que você fala, né? Então, se você fala, claro, né? Às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais rápido, né? Por conta do tempo e tudo mais. Mas se você fala compassado, com segurança, isso daí já ganha o examinador, de certa forma, entendeu? Então, são coisas que, né? Eu acho que são macetes, assim, que a gente pode pegar, que ajuda demais, sabe? Na prova. Enfim, né? Sei lá, às vezes vai ter examinador que vai querer te entregar card antes do tempo, né? Enfim, vai ter ator que vai. Tô falando da prática, né? Mas eu acho que tem alguém também que tá na teórica, né? Depois eu falo da minha experiência da teórica também. Na prática vai ter ator que vai. Você vai perguntar uma coisa, ele vai responder 5, entendeu? E você tem que voltar e perguntar tudo de novo. Por mais que ele fique fazendo aquela cara de já falei, você tem que perguntar. Porque o que conta é o que você fala, não o que a pessoa responde. Então, são coisas que a gente tem que né, ter esse feeling. Então, não adianta. E outra coisa que é muito importante, aquilo, você não pode imaginar que aquilo é uma situação real. É igual, por exemplo, na minha última prova, eu peguei 2 estações eu peguei uma estação de trauma, né? E a outra estação era trauma também, na cirurgia, era uma paciente grande queimada. Então, quando é uma estação de urgência, a gente costuma ficar muito nervoso, né? Mas assim, pensa, aquilo não é real, entendeu? É uma encenação. Então você pode falar devagar, entendeu? Sei lá, a pessoa tá gritando, ele tá morrendo, mas ela não tá morrendo de verdade. Então você pode falar devagar, você pode pensar, entendeu? Você não tem que atropelar, né? E, enfim, são essas coisas, acho que são muito importantes. Às vezes o examinador te entrega um card que você não pediu, você fala, não, eu não pedi, espera que eu já vou pedir esse card, né? Enfim, são coisas que fazem muita diferença, né?
Teve você falando aí, eu lembrando, a minha estação de cirurgia foi trauma esplênico, né? E eu lembro que eu cheguei, me apresentei, li meu card, olhei para o paciente, me apresentei, e o paciente começou a gritar de dor. Ai, 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 ai. E aí era um rapaz novinho, cara de universitário, assim, Pra desestabilizar a gente. tava dando a alma ali na encenação dele. Eu falo que o ator, quando ele encena, é pior, né? Porque ele empolga, né? Era melhor um que não soubesse encenar. E aí eu falei assim, bom, eu já vou te encaminhar para a sala vermelha e vou te passar uma analgesia endovenosa. E aí, quando eu falei isso, analgesia, ele olhou para mim e falou assim, doutora, a dor melhorou. Aí eu falei, tá, então agora eu vou voltar. Oi, eu sou a Yuli, eu tive que voltar do começo. Então, fiz uma conduta e voltei do começo. Porque E aí, isso é verdade. Às vezes vocês pegam lá numa estação que tá tendo uma convulsão, a pessoa tá se tremendo, sabe? O que você vai fazer nesse momento? Você não vai conseguir fazer uma anamnese, então você já vai para a conduta, né? Já vou colocar oxigênio, vou te virar de lado, vou proteger a cabeça, vou colocar um diazepam intramuscular, sei lá. Nem sei se é intramuscular, né? Intramuscular. E aí a pessoa vai acalmar, e aí sim você volta e faz a tua anamnese que você tem que fazer, e faz as suas perguntas que você tem que fazer. Às vezes acontece, mas entender que é um teatro e que eles têm um comando para deixar você falar. Então você tem que achar esse comando, né? Sempre tá acionando o ator, né? Amiga, como que foi para você estudar? Tipo assim, quando você saiu da primeira prova, que você viu que você não conseguiu a segunda fase, e esse processo, porque a gente passa meio que por um processo de luto, né? De ver que não conseguiu a prova. Como que foi para você? Como que você lidou psicologicamente com isso? Olha, as duas vezes, né? Acho que da prática foi pior, assim. Mas, assim, as duas vezes eu me permiti, no dia que eu reprovei, me permiti ficar mal mesmo, sabe? Me permiti ficar mal, chorar tudo que tinha para chorar. Enfim, me permiti, eu falava, não, hoje eu vou chorar tudo que tem para chorar, e no outro dia eu vou levantar, né? Então eu pensava sempre assim. Não é o fim do mundo, né? Graças a Deus a gente tem outras chances, né? Principalmente a prática, então às vezes a gente pensa, não, meu Deus, né? Mas não é o fim do mundo, né? Você tem ali 3 chances, e se não der também você vai começar tudo de novo, sabe? Eu acho assim que o que conta mesmo é que a gente tem um objetivo e a gente quer alcançar ele, né? Então, existem pessoas e pessoas, tem gente que vai ficar mal uma semana, tem gente que vai ficar mal, enfim, um dia, 2, mas eu acho que o mais importante é você não esquecer para que você está ali, né? Então, assim, o psicológico, ele abala mesmo, não tem como, entendeu? Só que existe o medo, né? Existe a insegurança, só que isso não pode prevalecer, porque senão isso toma conta da gente, entendeu? E querendo ou não, o Revalida é uma pressão, né, na nossa cabeça. Todo mundo que fez a prova passa por isso. Então, não tem para onde correr, né? Mas, assim, eu sempre estava cuidando do meu psicológico, né? E, sei lá, eu fazia atividade física, né? Na época eu não fazia terapia, mas, enfim, né? A gente tem que buscar, eu acho que alguma fonte de refúgio, né? Então, eu sempre, por exemplo, eu depois, né, estava estudando, eu sempre deixava um dia livre para mim. Então, assim, geralmente era o domingo, né, que eu ia fazer coisas, né? Eu ia, sei lá, ia no cinema, eu tirava o dia para mim mesmo, sem me culpar, né? Então, eu acho isso importante, né? A gente ter esse tempo, assim. Sei lá, estava fazendo sempre uma atividade física para ajudar, né? Mas essa transição de reprovação para você voltar a estudar é uma questão de disciplina mesmo, assim. Se a gente deixar se abalar, aí é complicado, entendeu? Eu falo, tem uma. Não sei se você vai concordar comigo, né? Eu tenho uma visão assim. Eu não sei explicar, mas parece que quando a gente constrói dentro da gente uma confiança de que vai dar certo, mesmo com medo, porque não tem como não ter medo de Não não. tem como. Uhum. Mas quando você constrói essa confiança, que é uma certeza com mistura de medo, parece que a coisa flui de alguma forma. Sim. Eu tive essa experiência, assim, é muito pessoal isso, né? Uma experiência que eu tive. Então, eu sempre falo assim, construam essa segurança de alguma forma, mesmo com medo.
Sim. E eu acho também que eu ouço muito, não deles, eu ouço muito assim ao longo da vida, ao longo né, não só do Revalida, mas em relação aos concursos que eu já fiz, em relação a alunos que da própria faculdade, quando eles passam por uma prova, eles tendem a achar que aquela prova foi fácil. Parece assim, passei na primeira fase, comemoro. Aí depois parece que bate aquele sentimento assim, eu passei porque foi fácil. Eu tirei nota alta nessa estação porque ela estava fácil. Parece que a gente desmerece. Não, eu sempre falo, não é que estava fácil. É que você tirou 70, você estava preparado para tirar 70. Você tirou 60, você estava preparado para tirar 60. Se você não tivesse preparado, você teria tirado 30 e teria achado ela difícil. Então, é uma vitória pessoal sua. Então, a sua confiança tem que ser construída em cima disso. Não sei se você tem essa visão de força interna, de preparo da primeira vez, da segunda vez que você fez. Aí, se você tiver e puder compartilhar um pouquinho dessa visão. Sim, inclusive, assim, né, cada um faz de uma forma, né, da forma pessoal que eu procurava muito visualizar a minha aprovação. Então, o que eu fazia? Eu pegava e colocava aprovado no meu celular, eu fiz print e deixava no meu celular ali para todo tempo eu olhar que eu já estava aprovada, né? Todo dia na hora de dormir eu já pensava na minha aprovação, eu visualizava minha carteirinha do CRM. Então, assim, eu tinha essas artimanhas, né? E essa questão que você falou da confiança misturada com medo, né? Eu acho que eu entendo isso que você está falando. Tem muito a ver com essa questão da postura mesmo na hora da prova, né? De você mostrar que você é grande também. Então, assim, igual você falou, não existe revalida fácil, entendeu? Às vezes, eu via muito assim, ó, por exemplo, saía lá os temas, né, da prática, nossa, saiu, sei lá, uma dengue, como que a pessoa foi mal na dengue? Gente, vocês já viram o checklist? Então, assim, vida real, né? não existe, não vai existir um checklist, assim, que vai, querendo ou não, te ajudar a passar, entendeu? Eles fazem uma prova, né, picareta, né? Então, assim, a gente tem que pensar de todas as formas, né? Então, você tem que ter um pensamento rápido, você tem que fazer uma boa anamnese, tem que abordar muita coisa ao mesmo tempo, e você tem pouco tempo, né? Mas eu acho justamente isso, essa confiança que a gente cria é algo que pessoal de cada um que vai estar ali para poder, sabe, te levar, enfim, né, de alguma forma. E assim, se você, enfim, né, você tá lá estudando e pensando que você não vai passar, é melhor você nem fazer a prova. Então, assim, não é verdade, porque assim, Tem que construir uma confiança. você tem que, exato, isso é muito importante. Isso é praticamente 50%, entendeu? Então, assim, essa questão de autoconfiança, né, de pensamentos aí que você vai construindo sobre você, sobre o que você é e o que você quer se tornar, eu acho que é muito importante, sabe? É sobre isso mesmo. Não adianta você se diminuir e pensar que tá tudo errado, que você não é capaz. Assim, ninguém vai fazer por nós, infelizmente. É a gente que vai ter que fazer, entendeu? Então, não tem como. Quando uma coisa que me marcou assim eu concordo com tudo isso. Uma coisa que me marcou na minha prova, assim, na minha época do Revalida, eu não entrei em nenhum grupo. Não entrei em grupo de Telegram, não entrei. Eu acho que eu tinha entrado num grupo de mais médicos, ou era do Revalida. O povo começou eu fiquei 2, 3 dias no grupo, saí também. Fiz um curso prático que tinha um grupo, me colocaram, eu saí, eu não entrei, porque eu falava assim, eu não quero contato, eu quero fazer o meu. E porque cada um conhece o seu psicológico, né? Então eu não queria entrar na conversa dos outros. E eu lembro que eu saí no sábado, eu me tranquei no hotel, não olhei rede social, nada, e eu chorei até dormir, porque eu tava tensa e eu precisava descarregar aquilo. E uma coisa que marcou para mim foi que no domingo a minha primeira estação foi a estação de Nice. E que para quem já estudou ela, era uma estação onde estava tudo escrito, porém era muita coisa escrita para fazer em 10 minutos. E a gente tem aquela crença de, meu Deus, será que realmente é só isso? Eu só tenho que ler o que está aqui? E aí eu lembro que eu saí da sala assim, desnorteada, não deu tempo, a estação tocou. No final eu acabei até indo bem, que nem eu falo, estação que a gente não sabe nada, qualquer nota é 10.
sabe? E aí eu saí daquela estação assim, e eu lembro que a menina que estava me acompanhando na porta, ela parou atrás de mim e ela começou a falar assim: calma, doutora, o CRM já é seu, você só veio buscar. Deus já, Tô arrepiada. eu sempre sinto vontade de chorar, sabe? Que Deus lindo, né? já trouxe o seu CRM. Calma, doutor, você vai recuperar a nota nas outras. E aí, quando chegou na frente da estação de estupro, ela parou atrás de mim de novo e ela falou assim: nessa, doutora, a senhora vai recuperar toda a nota que você perdeu na primeira, porque todo mundo tá saindo feliz nessa. Então, assim, Deus coloca anjos pra. Eu até sinto vontade de chorar toda vez, porque eu falo assim: eu não queria ter feito a prova naquele lugar. Aí eu chorou. Onde que você fez? Qual cidade? Eu fiz em Natal. Ah, você foi pro Fiz em Natal. Natal. E Legal. assim, Deus manda a gente pro lugar que a gente É, tem, sabe? manda. E isso foi decisivo para eu conseguir a minha nota ali. Então, isso me marcou muito. Então, Sim. aproveitando, aqui a gente tem pessoas que vão fazer a prova segunda, terceira vez, que estão aqui com a gente na mentoria. Uhum. E eu queria chamar eles para compartilhar um pouco, para falar, sabe? Gente, o que vocês sentiram falta? Como que foi? Como que estava o psicológico de vocês? Porque eu acho que a gente ouvir eles também é uma forma da gente poder tentar Com ajudar certeza. as coisas. Com certeza. Cadê? A Adriele tá aí? Vou puxar a Adriele, que ela tá aparecendo na janelinha aqui para mim. Depois o Douglas, tem o João Vitor, tem o Luan. Oi, tô. Liga a câmera um pouquinho, Adri, deixa a gente te ver. Compartilha com a gente como é que foi sua prova, o que você sentiu. Eu não vou conseguir ligar a câmera agora, mas eu consigo conversar. Pode ser? Eita, tá tudo mudo. Ah, tá. Percebi. Todo Pode mundo ser, pode silenciado. ser. Pode ser. Ah, tá. Então, nossa, não tava esperando não colocar pra falar. Assim, eu entendo que na hora da prova a gente fica bastante nervoso, só que eu acredito que teve um encontro que eu fiz com você, Yuli, que você comentou que na hora parece que a gente não tá. E eu tive essa sensação de não estar. Eu achei que eu estava fazendo a prova super tranquila, assim, foi um pouco ao contrário. E quando eu vi os vídeos do recurso, deu para ver que, tipo, eu troquei várias palavras, eu falei coisa que eu não queria ter dito, e eu, com muita segurança, né, achando que eu estava muito tranquila, e depois eu vi que não. Então, ainda tem esse nervosismo meio que reverso, né? É uma coisa muito complicada. Mas. Graças a Deus, assim, eu consegui, pelo menos, não levar isso de uma estação, sabe, ir mal e ir para outra. Tipo, eu ficava orando na porta, assim, tentando me concentrar para eu não ir desestabilizada. Mas a gente sabe quando vai mal e a gente, né, fica ali um pouco meio ruim. É difícil tentar não levar para outra porta, mas eu consegui não levar, porém. Acho que me faltou um pouco mais de, não sei, talvez. Não foi questão de anamnese, talvez foi destrinchar um pouco mais a questão da teoria, sabe? Ir mais fundo em questão de fator de risco específico de cada patologia. Então, faltou mais focar nessas áreas, sabe? Mas, assim, de acordo com a minha experiência, eu tô em Minas Gerais, né? Eu fiz em Belo Horizonte, foi muito incrível. Os atores são os amores, a equipe um amor, todo mundo muito tranquilo. Eles oraram com a gente, sabe? Os 2 dias, assim, as Só pessoas foram elogios para Minas, hein? Eu fiz em Uberlândia. Nossa, perfeito, gente. só nota 10, né? Porque às vezes, né, a galera fica botando um terror não é isso, é aquilo outro, não sei o quê, só que, nossa, existe muita gente boa, sabe, no meio de tudo isso, e a gente, né, assim, pra quem nunca fez, né, pelo menos falar isso, que não ir com a cabeça com medo dos atores, nem nada, porque, assim, os meus, pelo menos, só me ajudaram. Assim, dava para ver uma dica ou outra, entendeu? Eles soltavam coisas que eu acho que nem era para soltar, mas eles soltavam assim, aí eu pegava no ar e tentava ali seguir a estação. Então, relacionado à minha experiência de prova, eu não ter aprovado foi culpa 100% minha mesmo. Isso aí É, não se culpe, não. Sabe, isso que você falou, é bom a gente saber isso, sabe? É bom que tem muita gente torcendo pela gente, sabe? Depois eu vou até conversar, puxar mais para frente um pouquinho sobre essa questão do preconceito quando a gente começa a trabalhar, mas daqui a pouco a gente fala disso, tá? Eu queria que você relatasse algumas coisas, se existe mesmo, mas enfim.
Quando você tá lá para fazer a prova, você vê que o pessoal torce por você. E isso não é porque foi em Minas, a gente escuta relato de Brasília, relato do Rio de Janeiro, relato do Amapá, sabe? O pessoal torce pela gente, isso é muito gostoso. E assim, existe o estresse pós-traumático? Existe, sabe? Não sei se a Tassa passou por isso, mas eu tava conversando disso com a Jéssica, que é uma outra amiga minha que também revalidou agora, que depois que eu peguei o CRM, parece que eu tive o estresse pós-traumático. Eu tive dificuldade de voltar a dormir. Eu estava durante o dia em casa, eu sentia que estava faltando alguma coisa, parece que tinha abstinência, que eu tinha que voltar a estudar. Meu corpo não sabia descansar, eu estava em estado de alerta o tempo todo. Porque depois que você consegue o CRM, você passa um período muito feliz. E depois que essa energia baixa, que você fala, passou, parece que eu entrei nesse estresse pós-traumático. Eu tive que voltar tomar remédio para dormir, sabe? E por quê? O nosso corpo está em constante adrenalina, nossa cabeça. Então, lá na prova, a gente está com adrenalina. Então, a gente acha que a gente está calmo. É muito louco, porque o nosso cérebro reage, é um mecanismo de defesa. A gente acha que a gente está calmo, mas, na verdade, ele está em defesa. Foi isso que aconteceu comigo, não sei. E aí, depois eu senti isso, essa realidade depois. E eu estava conversando com a Jéssica falou para mim assim, amiga, que inclusive é uma pessoa que eu quero trazer para vocês conversarem também com ela. Ela falou assim, amiga, quando você falou isso para mim, porque eu passei primeiro do que a Jéssica, eu pensei assim, cara, ai, amiga, pelo amor de Deus, que sacanagem você tá me falando um negócio desse, que eu tô aqui batalhando, tô doida pra estar no seu lugar. E eu falei assim, cara, não falei por maldade, eu tava realmente numa crise de abstinência, parecia que eu não sei explicar, meu corpo tava em estado de choque, e era pra eu estar sempre feliz. Eu tava feliz, mas estava em estado de choque. E aí, depois que ela passou, ela veio e falou assim: eu estou exatamente com isso, estou exatamente igual você está falando. Meu corpo está em estado de choque, eu estou feliz, mas parece que está faltando alguma coisa, parece que eu tenho que me defender de alguma coisa. E aí é isso, o nosso cérebro no dia da prova, a gente acha que a gente está calmo. Não sei se a Tassa passou por isso. Vixe, eu compartilho com isso, sim, com certeza. Quando deixar eles falarem, né? Já falei bastante. Cadê o Douglas? Douglas, você tá aí? Olá, oi, tudo bem? Oi. Sobre essa questão aí que você comentou de a gente sentir a necessidade de estudar, eu lembro que aconteceu isso muito da primeira para a segunda fase, que eu estava naquele período de espera ainda, de não saiu a nota, não sei se passei, não passei, não sei se começa a estudar, e aí parece que tu fica num limbo, assim, tu não sabe o que tu faz, tu estudas, você continua a estudar, você começa a estudar para a segunda fase, começa a estudar para a primeira fase de novo, você não sabe se passou ou não, eu passei por isso também. Tipo assim, aí você fica num limbo, aí eu quero estudar, teu corpo, acho que devido à rotina que tu cria, teu corpo acostuma com aquela rotina, e aí tu tem esse intuito de voltar a estudar, e aí o pessoal aqui daqui da minha casa falava assim, não, chega, ele estudou bastante e tal. Aí eu falei, não, mas eu quero estudar, cara. Deixa eu comentar como foi a minha experiência. Oi? A gente não sabe descansar. É, Mas comenta aí a sua experiência. Tô a minha doida pra... experiência, eu fiz agora 24.1, né? A minha experiência da segunda fase foi a seguinte. Minha primeira porta foi MFC, que foi osteoporose. Foi a minha primeira porta. E aí, foi o primeiro contato. Eu lembro que a minha paciente, ela também estava nervosa. E eu lembro que no curso eles também falaram sobre isso, assim, sobre assim, ele também é a primeira vez que vai estar lá. E eu fui a primeira turma, eu fui da turma da manhã, então foi a primeira turma, o primeiro contato dela, foi o primeiro médico atendendo. E aí ela ficava nervosa, assim, e eu também estava nervoso, e nós dois estávamos nervosos, e ela olhava, assim, para o fiscal que estava atrás de mim, assim, e ela não sabia se falava, se não falava. Eu pude ver isso no olho dela, assim, esse desespero, porque acho que ela não estava com o texto bem decorado, ou estava com medo mesmo, eu perguntar alguma coisa, ela não sabia responder, me prejudicar. Sobre a recepção, eu fiz aqui em São Luís. A recepção foi muito boa, todos que nos receberam lá foram excelentes, assim. Não senti essa questão esse julgamento que é pregado na gente, a gente não fazer inscrição médica de fora, e aí vão fazer esse preconceito, né, que a gente
eu acho que é muito mais da gente para eles do que eles para a gente. E a gente forma esse monstro na cabeça. Muito bom essa experiência. Infelizmente não passei, mas agora eu passarei. Com certeza. Certeza, fé em Deus. Adorei isso, da gente criar o bicho do preconceito, porque eu acho que eu acho que a gente cria. Não tô dizendo que não tem, a gente vai, né, pode ter, tem N histórias que a gente vai passar, que vai sofrer, que alguém vai querer diminuir a gente por conta disso. Mas eu acho que a gente aumenta o animal muito mais do que o que ele é. Pelo menos na fase do Revalida eu senti isso, porque eu fui tão bem tratada, sabe? Sempre tem um representante da Fiocruz, que é a banca organizadora, Fiocruz não, da Getúlio Vargas, em cada uma das cidades onde está tendo prova. Eles conversam com a gente já é doutor, vocês só vieram fazer uma prova de tantas que vocês fizeram ao longo desse percurso. E aí você fala assim, cara, estão me tratando como doutor aqui, sabe? E a gente não tem esse choque, porque na faculdade a gente trata eles como doutores. Aí você sai da faculdade e perdeu o vínculo que está estudando por revalida. Você se sente aluno ainda, você não se sente médico. E aí você chega lá, todo mundo doutor, você fala assim, cara, não é, sabe? Não é tanto assim. E aí isso conforta o coração, né? Então, essa foi a minha experiência. Espero passar a última vez ela. E tá bom. Agora é só prova de residência médica. Amém, amém. Cadê o João Vitor? Amém. João Vitor tá aqui? João Vitor deu uma mãozinha. João Vitor, conversa com a gente um pouquinho. Liga a sua câmera, João. Nossa, só pega uma camiseta pra mim lá. Desculpa, gente. Que bom que eu tô gravando isso. Eu tava até ouvindo Vai que pro YouTube, hein? Perdão. Então, eu até falar da minha experiência, assim, de modo geral, foi basicamente que eu entrei em um pânico, assim, eu tive uma crise de pânico. Então, a real é que eu parei de raciocinar por mim mesmo, assim. Daí, quando o primeiro dia, eu já sabia, assim, ó, a gente conversou eu fui em Goiás, né, em Goiânia. Indo pra Goiânia, a gente conversou, assim, eu e meu amigo falou, ó, mano, primeiro dia a gente tem que segurar a onda, porque a gente vai se sentir mal pro segundo dia. E a gente, não, beleza. Daí o que aconteceu? Eu cheguei lá no hospital pro primeiro dia para levar ele, porque ele ficou de manhã e à tarde. Chegando no hospital, uma manifestação. Tipo, tava rolando uma manifestação na frente do hospital, tinha tipo, uma centena de pessoas lá, de gente da CUT lá, do MST, se povo vai pro YouTube, não posso falar, então. Mas sem vergonha tava lá. E eu, nossa, mano, aquilo já fiquei de cara. Falei, mano, se eu ficar ouvindo esses caras dentro da estação. Mas beleza, lá dentro do hospital não deu pra ouvir. Daí entrando pro hospital, tinha uma moça lá, que ela quis conversar com ele, eu já ansiosíssimo, e ela quis conversar, daí puxou o assunto, e a gente, é a sua primeira vez e tal, ela perguntou pra mim, eu falei, daí ela, é minha terceira, e começou a falar, é minha terceira vez, e o INEP me fudeu, faltou um ponto sempre pra mim, décimos, eu não passo, não sei o que lá, e todo mundo quer te fuder, e perdeu a palavra, mas tipo, os atores é tudo ruim, não sei o que, fez minha cabeça, assim, que eu endoidei. E meu amigo falou assim, mano, vamos vazar daqui. E fomos lá pro carro. Lá no carro, ele, tipo, cara, ele foi totalmente ao contrário. Assim, eu pichei completamente, comecei a ficar assim, tal, meio nervoso. E ele bateu no peito e falou assim, não, mano, aquela mulher lá é muito burra. Vou mostrar pra você como é que passa nesse trem, velho. Eu vou mostrar pra você como é que passa. Mano, desgraçado, enfim, passou muito bem, nem precisou de recurso. Mas aquilo acabou comigo. Eu voltei pro hotel, daí só ficou na minha mente, assim. Eu não consegui almoçar, não tomei café da manhã, comi, assim, bobeira e fui pra minha prova. No primeiro dia eu ainda respirei, assim, fiz muito bem as estações, assim, de modo geral. Eu não zerei nenhuma, tipo, eu sempre fui bem, assim, de modo geral. Agora, disso, quando eu voltei pra prova, do primeiro dia, só, tipo assim, só piorou. Eu comi mal, né? Já você deu dor no estômago e tal, uma gastrite, um negócio ruim. E beleza, daí eu pensei assim, bom, agora eu vou comer comida, né? Não vou comer bobeira e tal.
fui lá, comi tipo, um prato feito, assim, no restaurante do lado. Meu amigo, tipo assim, o que eu falei até pra Yuli, eu não tive nenhuma desinteria, nada assim, mas assim, simplesmente começou a me dar uma vertigem, assim, uma vertigem absurda, que eu não conseguia ficar em pé. E, tipo, hoje eu entendo que é mais ansiedade, gastrite, etc. E eu, beleza, me mediquei, esperei. No outro dia de manhã, eu não conseguia levantar, não conseguia tomar café da manhã de novo, nervoso, nervoso, nervoso. Aí eu, digamos assim, acabou. Fui pro segundo dia já muito nervoso. Quando você senta lá, foi bem o que vocês falaram, aquela falsa sensação que tá tudo bem, né? Porque você senta na cadeira, você fala assim, passou, agora eu vou focar na prova e tal. E eu conversei pra caramba com o pessoal lá sobre o que poderia cair e tal. E, tipo, duas coisas que a gente falou que poderia cair, caiu. Tipo, uma delas era a abelha. Inclusive, a gente falou tudo. Quando eu entrei na estação, eu tinha falado tudo com o meu colega na fila. E eu entrei na estação e simplesmente, tipo assim, não dei conta. Não falei a dosagem da adrenalina. Eu fiquei tão nervoso que não me pontuaram a anafilaxia, né, que a gente comentou no começo da mentoria. Não me pontuaram eu ter falado, porque não sei se foi minha dicção, não sei, simplesmente não pontuaram. E, tipo, eu não sabia lidar com as estações que eu não tinha certeza do diagnóstico. Tipo assim, se eu não lesse ali a descrição do caso e você já tem pelo menos uma noção do diagnóstico, eu já me quebrava, porque daí eu já não sabia como seguir com o esqueleto, não sabia como começar, você vai desenrolando, que foi as próprias síndrome de Bell mesmo lá, como que o cara me fala que tá, tipo assim, com o rosto torto e tal, e eu não peço um exame neurológico do rosto, né, da face dele. Tipo, hoje a gente, né, acha que a escuta tá ativa, mas não tava, entendeu? Então, tipo assim, é aquele negócio, se eu me comparar com outra pessoa, beleza, vou ficar triste. Mas hoje eu vejo que realmente eu posso melhorar, posso fazer melhor, tal. E é isso, eu acho que minha maior dificuldade é controlar a minha ansiedade, sabe? Minha ansiedade me pega demais, assim, entendeu? E bom, essa é a minha história. Mas muito legal. Mas é que assim, é legal a gente ver isso e ver como que essa prova é uma prova psicológica, sabe? Porque a gente é médico, todo mundo sabe, é uma prova psicológica. Então, isso do João Vitor é legal pra caralho, gente. Quando a gente fala assim, ó, não converse com ninguém, não entre nas redes sociais, chega na hora para fazer a tua prova, fica no celular, num canto, afastado de todo mundo. Você vai entrar no hospital, vão te colocar numa salinha, vão pegar o seu celular, vão colocar numa sacolinha, aí vão te encaminhar para uma outra sala. Nessa sala você vai ficar sentadinho no auditório, não converse com ninguém, fica ali, ó, fechadinho aqui. Desse auditório, vão te chamar para ir fazer a prova. E aí você não pode falar com ninguém, sabe? Isso é uma dica, é a melhor coisa do mundo, sabe? Porque, infelizmente, o ser humano é assim, ó. O ser humano, em vez dele olhar, beleza, onde eu errei que eu posso melhorar para eu passar? O ser humano olha, vou jogar a culpa no outro. Só que nisso de jogar a culpa no outro, não tô falando que o outro não tá certo. Como eu falo para vocês, eu não defendo o INEP. Eu não defendo o INEP. Mas não adianta a gente jogar a culpa nele, porque quando você joga a culpa nele, você não olha para onde você tá errando para você melhorar e você tá desestabilizando o teu colega do lado que tá ouvindo você falar. Sabe? Isso não é legal. Isso não é legal para vocês que estão aí. Imagina ficar ouvindo alguém que fica fazendo esse monstro e te desestabiliza, sabe? Não façam, não caiam nesse erro. E aí vem uma outra lição que o João trouxe agora, eu não sabia, que é a importância de você ir para o local da sua prova com antecedência, sabe, gente? Eu sei que é um gasto do caramba, mas tentem não ir na véspera. Porque já pensou se acontece qualquer coisa, o ônibus tá interditado o voo, tem que trocar o voo de lugar porque choveu, porque o voo adiou, porque, sabe? Então, tentem sempre ir para o local da sua prova com 2 dias de antecedência, eu acho que é o ideal. Tenta ir, chegou lá, vai lá ver onde que é o hospital, conhece o local, volta. Tudo isso já reduz a ansiedade, sabe? Marca o tempo no Uber para você chegar no hospital. São detalhes que aliviam o nosso coração,
alivia a mente, alivia o coração, sabe? Você já ter tudo isso preparado. Não sei. Eu acho que é válido, né? Não sei. Válido, tipo, eu falo que eu fui 2 dias antes, né? Fiquei 2 dias antes no hotel e tal. Eu acho que também eu fiquei mesmo vendo aquelas lives do Estratégia, e você, ou a live do Ângelo, né? Mas eu não aconselho a assistir a live do Ângelo, porque o povo comenta umas coisas absurdas, e você endoida também com os comentários daquele povo. Mas, tipo, a live de Estratégia ainda vale a pena, tipo, porque assim, eles já acertaram algumas vezes, assim, e às vezes, tipo, mas não da ideia que você, tipo, às vezes eu assistia mesmo e eu ficava assim, mano, eu não lembro disso. Eu queria estudar. E não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, tipo, assiste lá, mas na ideia de comer um negócio gostoso e sossegar, porque senão eu ainda irei, né? Não sei. Você assistia, Tássia, lives? Eu assisti, Eu ia falar que o João, né, da questão do esqueleto que você falou, naquela parte ali que você falou, eu li, não pensei no diagnóstico, né? Porque a gente tem duas vertentes esse negócio de você ler e já saber o diagnóstico. Uma coisa boa, né? Claro, você já sabe o diagnóstico. Só que a outra coisa é que a gente tem a tendência a querer falar logo o diagnóstico e a pular a parte importante da anamnese, entendeu? Então, assim, o que que eu aprendi da minha primeira prova para a segunda prova, que eu mudei muito isso e que deu muita diferença para mim. Eu fiz o meu próprio esqueleto, né? Claro, assim, a gente tem as perguntas chaves, né? Que a gente tem que colocar e tudo mais, mas algumas coisas eram particularidades que eu criei. Então, eu criei a minha sigla, por exemplo, como que eu vou perguntar, sei lá, antecedência dessa pessoa? Eu fiz a minha sigla. Eu fiz lá a minha sigla, DMA, eu lembro até hoje, DMA-VC. Era doenças, medicamentos, alergias, acho que era vacinas, cirurgias, eu não lembro direito mais, mas enfim. Eu criei o meu mnemônico, né, de antecedentes, e para isso eu usava em todas as estações, entendeu? E só ali eu já pegava um monte de ponto. Então, assim, eu tinha o esqueleto na minha cabeça, e por mais que eu sabia aquele diagnóstico, eu ia fazendo certinho aquele esqueleto até chegar embaixo, entendeu? Então, isso é muito importante, você ter já isso na sua mente. Aqui, por exemplo, saber a porta que você tá. Por exemplo, eu tô na porta, a porta 1 é clínica médica, né? Então, eu tô na porta 1. Então, peraí, aqui é clínica, então aqui é aquele esqueleto lá. Então, eu tô pensando nesse esqueleto agora. O resto, não sei nada de pediatria agora eu sei clínica. Então, eu fazia isso, sabe, com a minha mente. Eu tentava focar naquilo. Então, isso faz muita diferença, coisa que eu não fiz na primeira prova, não tinha noção, né? Não tinha estudado direito, enfim. E isso é muito importante, assim, você criar o seu método, né? É uma coisa muito individual, é muito legal isso. É o teu Você raciocínio consegue. clínico, né? Eu sempre chamo muito eles, e o pessoal que já. Não vou dar muito spoiler, porque ainda tem gente aqui que não se reuniu comigo no individual ainda essa semana, ficou para amanhã. Uhum. Mas a gente trabalhou muito isso, de Sim. entender no raciocínio clínico nesse encontro individual dessa semana. Não sei o que o E, João e esse não foi. negócio de você ouvir as pessoas, para mim também não funcionava, gente. Por exemplo, é claro, as lives eu assisti no pré-prova ali. Igual você falou, eu pegava, ficava ali comendo uma pipoca, ficava assistindo live, sabe? Enfim, né? Mas assim, por exemplo, eu tinha, sei lá, outros colegas que tinham o esqueleto deles, era um pouquinho diferente. Aí a pessoa começa a falar o delas, não tem nada a ver com o meu. Eu falo, não, gente, eu não vou, sabe? O meu é o meu, acabou, não vou fazer igual o seu, senão confunde totalmente a minha mente. Hoje mesmo eu estava estudando com a minha colega ali, né? Negócio de residência, enfim, né? Só que tem muita coisa do Revalida que eu estou usando para residência, né? De resumo que eu tinha. E aí ela me passando lá o checklist dela lá de reanimação neonatal, eu falei, não, peraí, eu tenho o meu aqui, deixa eu com o meu. Porque é uma coisa muito nossa, sabe? Eu tenho muita memória fotográfica, acho que muita gente deve ter também, né? Quando eu faço o meu resumo assim, eu coloco as cores e tudo mais, e depois eu consigo lembrar até da cor que tá no papel. Então, eu fotografo aquilo na minha mente, e eu costumo fazer com flash, essas coisas assim, quadrados, né? E aí, aquilo na minha mente funciona muito bem. Então, é uma coisa que eu já sei que para mim funciona, sabe? E são coisas assim que a gente vai aprendendo só estudando mesmo, não tem outra forma, né? Com as experiências, né? Ele salva mesmo muito. Eu tinha, assim, um certo esqueleto na cabeça,
Só que daí, tipo assim, algumas coisas como medicamento, o meu é vacinas, tipo assim, vacina, né, alergia, etc, vou falando. Daí eu vou, só que ele é uma pontuação padrão, demora, ele acaba, daí você fica aquele silêncio e tal, você fala, e agora, o que eu faço, né? Enfim, vou passar para outra moça. Não, mas o legal é isso. Eu acho que eu falo para eles assim, o INEP está cobrando raciocínio clínico, né? Então você montou o que você chama de esqueleto, pelo que eu entendi, a sua adaptação foi a sua forma de ter o seu raciocínio clínico, né? E isso é válido, porque isso vai salvar a gente nos momentos onde você não sabe para onde você vai. E realmente, eu falei isso, assim, não sei se eu falei pro João, mas eu falei isso para várias pessoas que a gente se reuniu essa semana. Parece que quando vocês não sabem o diagnóstico, vocês desenvolvem melhor. Parece que quando a gente sabe o diagnóstico, a gente vai direto ao ponto e perde coisas que não era para ter perdido, sabe? Dri, pode falar. Relacionada a esse assunto ainda, diretamente até para o João Vitor, né? Porque a minha experiência em saber o diagnóstico, entre aspas, na minha estação da última, agora da prova, né? A de espondilite anquilosante, que era lombalgia inflamatória, quando eu comecei a estação, eu achava que era mecânica. Então eu fui ali, né, destrinchando tudo, achando que era mecânica, achando que eu estava assim arrasando. Quando chegou no final, eu pulei várias coisas. E aí quando chegou assim, eu acho que no minuto 9 alguma coisa, eu lembrei de pedir a radiografia da região pélvica do paciente. Quando eu peguei a radiografia que veio sacroileite, apitou. Então eu errei o diagnóstico e consequentemente o tratamento. Tipo, eu perdi muito ponto porque eu achei que era outra coisa e eu não dei a chance de investigar um pouco mais. E aí, só que vem lá na folhinha, né? Tipo, o que tem disponível. Isso eu aprendi com a Yuli. Lá em cima fala o que que tem. E eu olhei lá, tava lá, disponível raio-x. Aí eu falei, nossa, eu solicito a radiografia da região pélvica do meu paciente. Quando veio a sacroileite, assim, já não adiantava mais, apitou, aí eu perdi o ponto do diagnóstico, perdi o ponto do tratamento, né, as orientações também que são um pouco diferentes. Então, assim, achar que sabe também é muito ruim. Porque, por exemplo, isso aí, esses pontos teriam me passado. Um exemplo, né, tipo, de um erro que foi totalmente, assim, questão de mais discernimento mesmo, né? De ter a calma e saber ou não saber, como fazer as 30 mil perguntas do mesmo jeito. Porque acaba que, né? Por isso a gente desliza um pouco. Enfim, é isso. É isso mesmo. Deixa eu ver. Bom, acho que o pessoal que tá fazendo a prova ainda, eles não entraram hoje, a maioria. Então, vou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar, gente? Vocês não querem perguntar alguma coisa para Tássia? Porque agora é a hora. Alguém aqui está na prova teórica? Eles fizeram a teórica e tem o pessoal que está esperando o resultado, mas eu tenho certeza Ah, que estão na segunda fase. Porque não, já estão. hoje já estão na segunda fase. Mas se Aham. você quiser relatar para a gente um pouquinho como que foi tua teórica, é uma boa, porque a gente sempre aproveita uma experiência para outra, né? Porque é a primeira fase. Uhum. A minha teórica ainda tinha como é que diz? A prova discursiva, né? Acho que agora não tem mais, né? Não, eu tive também. Agora, agora que saiu, né? Mas é. E a teórica, assim, o que eu tenho para falar da teórica, né? Eu acho que era questão mais de tempo de questão, né? Essas questões. Eu treinava muito meu tempo, né? Eu resolvi muita questão, né? Para poder entender o perfil do INEP, né? Inclusive, eu fiz o Enare agora, mesma coisa, gente, mesma prova. Enare é INEP todinho, né? Mesma coisa. Então, assim, as provas, elas têm um perfil, né? A gente começa a ver isso. E aí, eu fiz tanta questão que chegava uma hora assim, ó, que eu estava na metade da questão, eu já sabia qual que era a resposta. Muito doido, por conta do perfil da prova, né? Então, assim, esse negócio de resolver questão é muito bom. Para mim, funcionou muito, sabe? Claro, né? Tinha que ter a teoria também. Mas essa questão de você resolver as questões e entender o perfil, né, que a entidade ali que faz a prova, né, ela pede, não é a entidade que fala, como é que é? Então, assombração, egum, Assombração. obsessor, sei lá. Isso é muito legal, né? Então, acho que na teórica era isso mesmo, era o tempo,
era o estilo das perguntas, que a gente sabe que o INEP gosta muito de coisa de Ministério da Saúde, né? Enfim, né? Era bem esse estilo, assim, muito voltado para atenção básica, assim, a prova, bem voltada mesmo. E as discursivas era você escrever tudo que você sabe, né? Sobre aquela questão, enfim. Não dava para enrolar muito, né? Você tinha que escrever o que eles estavam pedindo ali. Mas, assim, era... Enfim, eu não sei como é que tá acho que o perfil ainda é o mesmo, né? Eu acabei não resolvendo mais questões, mas eu acho que o perfil é esse mesmo, assim, né? Não, e isso vale para a segunda fase, porque entender Vale. a prova, entender o perfil da prova é a essência para a gente se virar quando você não sabe o diagnóstico, e quando você sabe, você entender que não adianta falar o diagnóstico, porque o diagnóstico ele é o que menos pontua na prova. Eu apresentei dados estatísticos para eles no segundo ou terceiro encontro, mostrei lá a anamnese com o exame físico, ela é mais de 50% da pontuação da prova, sabe? Em todas as estações. Então, a gente sofre muito pelo diagnóstico e pela conduta, e não é o que mais vai pontuar, sabe? Às vezes você consegue tirar um 7 sem acertar o diagnóstico. Exato. É incrível. Eu errei 2 diagnósticos na minha prova. Uhum. 2 diagnósticos, sabe? Nossa, errei 2 diagnósticos, sabe? E assim, deu certo. Então, tem maciotas assim. Uma coisa que eu fiz também, que até esqueci de falar, rapidinho, assim, da primeira prova para a segunda, eu assisti eu não queria, né, assistir o vídeo, estava revoltada. Eu não vou assistir esses vídeos, né, já reprovei, mas isso é muito bom, porque quando a gente assiste, a gente, na verdade, quando você sai da prova, depois você acha que falou tal coisa, na verdade você nem falou, e quando você vai assistir, você fala, meu Deus, como é que eu lembrei disso? Como é que eu consegui falar isso, sabe? Então a gente vê, claro, a gente assiste para ver o que a gente errou, né, para poder melhorar, mas também eu olhava e falava, nossa, eu falei isso, caramba, eu lembrei disso, né? Assim, também coisas para a gente lembrar que a gente também, sabe, é bom. Então é incrível, assim, tinha coisas que eu falava, nossa, eu não acredito que eu lembrei disso, que eu consegui falar isso, sabe? Isso é muito, muito legal, né? A gente vê até onde o ser humano pode ir, né, na hora da pressão. Não muito se bom. preocupe só com a crítica, né? Não vê só o que você errou. Fortalece até o seu psicológico para a próxima, se você precisar. Bom, isso é uma dica muito boa, gostei. É verdade. Amiga, para a gente meio que encerrar, fala um pouquinho para a gente se você sentiu esse preconceito no mercado de trabalho, porque eu falo assim, a gente que forma fora, parece que a gente se sente um patinho feio, né? E aí, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, como que foi essa realidade? Claro, claro. Olha, eu, de verdade, assim, eu nunca cheguei a sofrer preconceito direto, graças a Deus, né? Então, justamente, eu acho que o preconceito, ele tá mais dentro da nossa cabeça, assim, né? Eu sempre tive muito medo, assim. Meu Deus, quando eu peguei o CRM, eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer plantão, né? Eu ficava assim, meu Deus do céu, será que eu sei alguma coisa, sabe? Você fica meio surtado, né? Mas, enfim, eu acho, assim, que em todo lugar existe bons profissionais e profissionais, não profissionais ruins, mas talvez incapacitados, né? Não tão bons quanto a gente espera. E assim, de verdade mesmo, eu acho que o patamar, assim, se não for igual, é um pouco até melhor, sabe, dos revalidados, porque a gente já passou por muita coisa. Então, assim, o Revalida, ele ensina muito a gente. É incrível, assim, eu falo, claro, a gente está estudando ali, é uma prova meio que fora da realidade, só que, assim, me ensinou muito. Então, hoje, assim, quando eu tô, sei lá, né, até na UBS, né, claro, me ensinou demais, muita coisa mesmo, né, e quando eu tô no plantão, assim, também, que eu lembro, né, das coisas que eu estudei, eu falo, poxa, valeu a pena, né, porque parece que quando você vai estudar pro Revalida, parece que você tá fazendo faculdade de novo, entendeu? Então, assim, você estuda praticamente tudo de novo, né? Toda a sua faculdade de novo. Então, te prepara muito, né? Assim, me sinto preparada, sabe? Para atuar no mercado de trabalho. Claro, a gente tem alguns medos, né? Eu acho que isso é comum de todo recém-formado, não é só o revalidado que passa por isso, entendeu? Todo recém-formado passa. Que eu tenho conhecidos, né, que formaram no Brasil e compartilham do mesmo sentimento do recém-formado. Então, eu acho assim que, na verdade, o preconceito ele começa dentro de nós mesmos, né? Então,
Acho que é uma coisa mais de... A gente fica nessa autodefesa, né? Às vezes a pessoa pergunta, né, onde você se formou. Eu nunca tenho vergonha de falar, gente, porque assim, eu nunca tive vergonha de falar. Todo lugar que eu vou, eu falo, ó, é um orgulho a gente ser revalidado, sabe? Porque são poucos, né? A gente é um número pequeno, querendo ou não, se você olhar a porcentagem. Então, assim, eu sinto muito orgulho, sabe, de falar da onde eu vim, enfim, eu não fico carregando isso. Mas eu nunca sofri um preconceito direto, sabe? Por exemplo, sei lá, você formou no Paraguai, você não é boa porque você formou fora. Não, nunca tive isso. Inclusive, quando eu entrei no Mais Médicos, né, a gente entra e a gente tem o RMS, né, que é o Registro do Ministério da Saúde. E na época eu não tinha ainda o CRM, e eu lembro que na minha segunda semana de UBS eu tive que atestar um óbito na casa. Quase morri, né, de nervoso. Aí eu cheguei lá, e aí, né, fui, né, eu e a enfermeira, aí atestei o óbito e tudo mais, e aí eu carimbei o atestado de óbito. E aí depois o pessoal da funerária começou a ligar, que disse que não valia o meu carimbo, né, mas estava errado, né, valia o meu carimbo. E aí virou um maior bafafá, né, na UBS lá, ninguém sabia o que estava acontecendo, enfim. Daí tinha um colega meu, que ele trabalhava comigo, ele era da outra equipe, e ele falou que ele achava isso um absurdo, porque eu também era médica. Então, assim, ele me dava muito apoio, sabe? Eu me senti muito acolhida ali. Nunca sofri preconceito. Então, eu acho que até pode existir, né? Mas a gente vai saber se defender, entendeu? Então, assim, a gente tem que confiar no nosso potencial, né? Porque, assim, muitas dessas pessoas que estão falando, acho que elas nem passariam nessa prova que a gente passou. Então, é uma coisa que não vale a pena, sabe? Você diminuir por conta disso. Então, é isso. Eu nunca passei também, mas eu sou meio bocuda. Quem me conhece pessoalmente sabe que na mesma intensidade que eu sinto as coisas, eu respondo também. Mas o revalidado, ele é armado, viu? Aí eu Fala falo que assim, eu já se um tô com a dia resposta alguém pronta. falar alguma coisa, eu falo assim, se um dia alguém falar alguma coisa pra mim, eu vou falar assim, eu estou no mesmo lugar que você, olha só. Sabe? Tipo, porque eu falo assim, se não fosse, eu passei muita raiva, mas se não fosse o Paraguai, eu não seria médica. Então eu nunca vou negar de onde eu vim. Com Porque certeza. bom ou ruim foi o que me trouxe até aqui, sabe? Então eu sempre Sim. vou carregar isso. Eu tenho respeito, passei, é difícil, não é fácil, a gente não é só flores, só amores, mas eu tô aqui hoje graças a isso. Então eu falo, eu nunca vou negar. E se um dia alguém bater de frente, aí vai ver uma baixinha nervosa e eu mordo as canelas se precisar. Pode falar, Douglas, depois da Virgínia. Deixa eu contar uma história que aconteceu, não bem diretamente, assim, no meio. Tem um namorado da prima da minha mulher, ele é médico, formou agora, e aí ele estudando para a prova e tal, e aí sempre falou assim, essa prova é super fácil, tranquilo, vai passar porque é de boa. Tá? E aí mudou a banca e ele foi fazer o Enário agora, que é a mesma coisa que o Revalida. E aí ele não conseguiu atingir nem 60% da prova, acho que ele foi 55%. E aí, eu pensando, não falei nada para ele, mas eu pensando comigo assim, mas não era fácil, né? Tipo assim, dá vontade de falar, mas a gente acaba ficando quieto, mas no nosso pensamento, mas não era tão fácil assim a prova. Né? Foi isso que aconteceu comigo, assim, só relatando Pode ter certeza que você não falou, mas ele sentiu. Pode ter certeza. Virgínia, pode falar. Essa questão de preconceito, o que é engraçado aqui, eu não sofri indiretamente, assim, porque eu tenho personalidade muito forte, né? Então eu não levo desaforo para casa. Então fala, eu dou a resposta na hora. Mas aconteceu, e eu já presenciei, tipo assim, quem teve preconceito é pessoas que formaram fora, revalidaram, e aí eu presenciei, com minha amiga Adriana aqui, ela trabalha em Rio Grande, e aí a médica é revalidada, ela estudou no Uruguai e revalidou agora. Ela não fala para ninguém que ela estudou fora. E aí ela fala que eu tenho CRM
e ela é do Mais Médico. Fala assim. Aí um dia eu estava na UBS da minha colega, porque eu não trabalho na sexta-feira à tarde, é minha hora da pós, só que minha pós é à noite. Então eu tenho a sexta-feira à tarde livre. E eu vim para Rio Grande, porque tem praia aqui. E aí eu estava na unidade e aconteceu esse episódio. Ela virou e falou assim, na cozinha lá conversando, eu tenho CRM. Ela é do Mais Médico. Aí eu falei, mas você, aí eu tava lá também, eu falei assim, mas você fala para as pessoas que você estudou fora? E essa mulher ficou roxa de vergonha, muito nervosa, assim. Como assim? Eu falei assim, você estudou no Uruguai e você passou pelo processo de revalida, que é o mesmo processo que nós estamos passando. Então, e os pais dela são médicos, sabe? Seus pais não tiveram condições. Aí eu falei, na frente de todo mundo que ela estava, assim, seus pais não tiveram condições de pagar aqui, você não teve capacidade de passar na federal, porque aqui tem federal, e aí seus pais te mandaram para o Uruguai, e aí você teve que passar pelo processo de revalidação, como nós estamos passando. Então, e pelo menos ela está no Mais Médico, ela tem todas as estabilidades, ela tem direito a férias, se ela tiver ficar doente, ela tem atestado, ela pode ficar afastada pelo INSS, ao contrário de você que trabalha por dia e não tem uma estabilidade. Menina, mas essa mulher, tipo assim, a Adriana sofre muito aqui com essa pessoa que estudou fora, sabe? Porque eu também, na minha unidade lá, eu escutei umas 2 vezes de um outro colega, só que ele ficou só 3 meses lá comigo. Ele era médico formado no Brasil, e aí ele falava assim, e ele era do Mais Médico. E ele queria, não sei por que a esposa dele não entrou, não sei se ela não mandou documento, e ele queria que ela tivesse ido passado e ficado lá, trabalhando na mesma UBS que ele. E aí ele falou assim, ele falou alguma coisa, só que falou com minhas agentes de saúde. E aí eu falei assim, elas me falaram, eu fiquei calada, eu falei assim, eu não tenho nada que discutir, porque eu não vou dar assunto para agente de saúde, né? Elas são terríveis. Se vocês estiverem trabalhando na saúde básica, você sabe, tipo assim, a gente trata bem, mas, né, assim, não dando muita ênfase, porque é muita conversinha, né, em unidade básica tem muita conversinha. Mas o que eu percebo, assim, somos nós mesmos que temos preconceito com a gente, porque eu recebo muito elogio, assim, do pessoal falando que nós somos mais humanos, nós temos mais empatia com o paciente, porque eu não sei que aqui o sulista, ele é muito seco e grosseiro, tá? Eu sou mineira, então, então eles falam assim, nossa, ai, doutora, por que o médico bom não fica? Eu falei, porque a gente fica muito longe, a gente está muito longe de casa, a gente fica doido para voltar. Mas é verdade, gente, porque aqui mesmo é lugar, eu vim por causa do Mais Médico. Vou ficar os 4 anos, mesmo com revalida, eu vou ficar os 4 anos, por causa do mestrado, porque se não for mestrado também não dá vontade, tipo assim, dá vontade de ir para mais próximo, né? Mas essa questão de preconceito, a gente até que tem, assim, alguma coisinha, mas eu acho que é porque eu tô aqui no Sul, eles se acham, eles são muito bairristas, assim, então, tudo que é deles é bom, a gente que é de fora, e aí a gente estudou fora, né, não é tão bom. Mas isso é entre os colegas da saúde, assim, nem tanto os médicos, assim, não, mas mais Pelo a que eu equipe. entendi, é isso. Ela, pode ter certeza que essa mulher, ela alimenta o preconceito com ela mesma, da história dela, e aí o mecanismo de defesa dela é atacar o outro. E esse cara, pelo que eu entendi, é inveja. É inveja, sabe? Não necessariamente colocar que a gente é incompetente. Tanto é que você é elogiada. E aí, mais uma vez, 90% é a gente que alimenta esse preconceito interno, né? Sim. A gente mesmo. Olha, aqui, ó, na cidade onde eu tô, eu sou a única que sou do projeto Mais Médicos, né? Eu sou a única que vim revalidada, enfim, né? E assim, gente, juro, esse ano teve uma reunião dos indicadores de saúde e a minha equipe foi a que deu 100%, sabe? Então, assim, juro,
Então, assim, é claro, a gente estuda, né? Faz a pós ali, então a gente tem bastante conhecimento, né? E, assim, deu um up, assim, nos indicadores, tanto que o povo tá pedindo, olha só, né? A secretária de saúde queria que fizesse um grupo para eu ficar passando informação. Eu falei, gente, o povo vai me linchar aqui daqui a pouco, né? Mas, assim, é porque realmente fez a diferença para você ver. E eu sou do mais médicos, entendeu? Então, assim, sabe, a gente tá fazendo muita diferença no Brasil. Não é brincadeira, não. Os números estão aí para mostrar, sabe? E eu, assim, também, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estabilidade. Isso daí que você falou, Virgínia, é muito verdade. Porque, assim, hoje em dia, claro, para quem gosta, né? Tem gente que gosta de ficar no plantão. Isso aí é questão da pessoa mesmo. Mas hoje em dia, você tá no Mais Médicos, é luxo. Porque a gente tem um contrato aí de 4 anos, a gente tem estabilidade, tem férias, né? Então, assim, é muito bom. Os colegas que trabalham ali comigo, eles são contratados por PJ, né? Pela prefeitura. Então, assim, você faltou, você não tem direito a atestado, você vai perder o dia, sabe? Você não tem férias. Então, assim, gente, não tem benefício, né? Então, hoje em dia, o benefício do Mais Médicos é muito bom, sabe? Eu não. Tem muita gente aí que fica desmerecendo, mas assim, eu gosto muito da medicina de família. Eu não quero, né? Isso, enfim, é uma escolha minha, mas eu acho uma profissão muito linda, assim, que tem que ser mais valorizada mas assim, eu acho que é uma chance também muito boa, porque dá para titular, entendeu? Você termina a pós ali, daqui 2 anos você pode titular, sabe? Você pode virar médico de família, então é uma chance muito boa para não deixar passar mesmo, igual você falou do mestrado, excelente, sabe? Se você gosta dessa área, é muito bom. Não, não, é porque assim, eu não tenho, a minha primeira formação, eu sou agrônomo, né? Olha, que Nada a ver legal. com medicina. E eu sou mestre. E aí eu falei assim, olha, lá nova, eu fiz faculdade, fiz mestrado, passei no doutorado e fui trabalhar, eu não quis fazer o doutorado. Aí eu brinco, falei assim, olha, só assim fazer mestrado, porque eu não faria mestrado novamente, eu vou trabalhar, já não sou nenhuma criança, né? Aí eu falei assim, vou ficar os 4 anos por causa da titulação. Mas vai te abrir muita porta, hein? Abre Sim, muita Com porta. certeza. Muito bom. para você, porque o que precisa de professor universitário, pesquisador, médico com mestrado e não tem, vai te abrir Ainda porta. mais MFC, gente, que é escasso no Brasil. Vixe. Você viu quanto é que o MFC residente ganha? 12 mil. Pois é a residência mais As outras é a bolsa de 3 mil, não é nem 4 mil reais. Não, é 3.600, é um absurdo. Aqui em Você Pelotas vê não paga isso a tudo, não, mas valorização. paga 6 mil, mais a bolsa de 3 mil e pouco, e a prefeitura que faz a contrapartida. Uhum. Né? Eu trabalho com 2 residentes. Tem um médico de família na minha UBS é grande, né? Uhum. Então, nós somos 3 médicos, 3 equipes, sendo que um deles é médico de família e tem 2 residentes. Elas ganham 9 mil, quase 10 mil reais. Olha aí, numa residência. Enquanto É muito bom. E nem trabalha, porque elas deveriam fazer 60 horas, né? Quem faz residência de família não trabalha nem 40, elas não trabalham nem 30. Então, para elas é ótimo, assim, né? Porque elas... Olha, eu vou começar a repensar aqui. E é 2 anos, hein? É 2 anos, e é 2 anos, tá? Vou começar a repensar aqui as coisas. Acho que eu atirei errado. Gente, eu não vou estender mais, que foi gostoso a nossa conversa e passou o tempo que a gente nem viu. Eu queria agradecer a todos vocês que entraram aqui para a gente conversar. E, assim, agradecer demais, Tássia. Muito obrigada. Minha parceira Obrigada a você. viu nas coisas, não é a primeira vez que eu pego a Tássia assim, vem Tássia aqui fazer uma coisinha. Obrigada de verdade por essa parceria, amiga. E agora nem falando como doutora, falando como amiga mesmo, você sabe que a gente está junto para o que você precisar e eu te agradeço por tudo mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, gente. Nossa, e assim, enfim, né? Se quiserem meu contato, pode pedir para a Yuli, às vezes precisar conversar, tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Enfim, tô aqui para ajudar vocês. Acho que é uma coisa assim que nunca vai sair da gente nessa questão de revalida, enfim. Eu sempre que vejo alguém que passou, um colega, assim, nossa, fico tão feliz, gente, assim, é uma coisa, parece que sou eu, sabe? Muito bom.
E eu desejo a vocês essa vitória também. Todo mundo vai conseguir, né? E tenham fé em vocês mesmos, vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigada pelo convite. Amém. Obrigada. Gente, é isso. Boa noite a todos. Um beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando aí, galera. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Boa boa noite, noite. obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.